Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Como estão os nossos primários aqui da Miniban? Trouxe aqui para vocês hoje mais uma história, na verdade, outra parte da nossa história, né, que nós estamos estudando, a história dos reis de Israel. História longa, são muitos e muitos anos, muitos séculos, na verdade, em que a gente vai poder aí explorar e aprender quantos foram esses reis, o que de bom cada um deles fez e, na verdade, muitas coisas ruins também que eles fizeram. Agora que não temos mais o rei Davi, o grande rei Davi, que o seu filho Salomão assumiu o trono e o reino do povo de Deus, as coisas vão começar a ficar meio feias. É verdade. Porque o seu filho Salomão foi um rei muito obediente, muito próspero, muito sábio, até uma certa parte da sua vida. Agora Salomão vai começar a pisar na bola, vai começar a fazer coisa errada. E isso vai trazer aí algumas consequências bem ruins para o reino de Israel e para o povo de Deus. Sempre que a gente faz escolhas erradas, acontece também da gente receber consequências ruins porque não fizemos as melhores escolhas. Aconteceu então que quando Salomão morreu, ele deixou em seu lugar o seu filho Roboão. Agora Roboão é o novo rei de Israel. Mas Roboão não foi nada inteligente, não foi nada sábio como foi o seu pai. Ele acabou fazendo bobagens piores ainda do que as que Salomão fez. Em certo momento, ele precisou tomar decisões muito importantes e ele foi se aconselhar com pessoas erradas. Ele acabou pedindo conselho para os jovens da mesma idade que ele, quando na verdade ele deveria ouvir conselhos dos mais velhos. Os conselheiros do seu pai estavam dispostos a ajudar e dar a ele os melhores conselhos para que fizesse as melhores coisas agora que ele era o grande rei de Israel. Estava no lugar do grande Salomão e também do maior ainda rei Davi. O neto do rei Davi fez muita bobagem. Ele precisou então fazer escolhas que ele precisava de alguns conselhos e ele não ouviu os conselhos dos mais velhos. Viram só como é importante ouvir os conselhos? Vocês sabiam que antigamente os mais velhos eram muito mais respeitados do que agora? As pessoas iam até a casa dos mais velhos pedir conselhos. Antigamente os mais velhos faziam roda de história, sentavam-se à beira da fogueira, né? E ali eles contavam as histórias das coisas, as experiências que já tinham passado, e os mais novos ficavam ouvindo com os olhinhos vidrados, ouvidos atentos. Hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje as pessoas só dão atenção à TV, à internet, e os velhinhos ficam deixados de lado. Mas é muito importante ouvir o conselho dos mais velhos e os anciãos, então, que são aqueles bem velhinhos, muito mais, porque eles já viveram mais que a gente. E quanto mais tempo de vida a pessoa tem, mais sábia ela fica, mais inteligente, mais experiente. Mas o Roboão preferiu ouvir conselho dos mais jovenzinhos, todos sem juízo que nem ele, e o povo ficou bastante insatisfeito. E surgiu então um tal de Jeroboão, crianças. Esse Jeroboão se declarou rei também e fez aí uma grande divisão. O reino que antes era um só, era o reino de Israel, o reino deixado por Davi para seus descendentes, agora se tornou dois. Não é mais um reino só, são dois reinos. A terra que Josué penou para conquistar, para trazer toda de volta para o povo que tinha saído da escravidão do Egito com a ajuda de Moisés, agora a terra foi partida no meio, foi dividida e nunca mais vai voltar a ser como antes. O povo de Deus então não estava nada contente e nenhum dos dois foi bom rei, nem Roboão e nem Jeroboão. Os dois fizeram muita bobagem, trouxeram aí coisas desagradáveis para o meio do povo, deixaram as pessoas adorarem deuses falsos que nem existem, fazerem cultos a deuses falsos, e Deus ficou muito triste, muito chateado, e isso vai trazer muitos prejuízos para o povo de Deus.
Tudo isso por causa do mau exemplo que Salomão já deu aí no final da sua vida. Salomão foi muito sábio, muito inteligente, deixou grandes coisas para a posteridade, né? Para nós aí, coisas que nós usamos até hoje. Mas ainda assim, o seu mau exemplo fez com que seu filho fosse ainda pior do que ele foi. Fizesse coisas ainda piores do que as que ele fez. Então, aconteceu, crianças, que antes de o reino ser passado para frente, para a mão de Roboão, Salomão escreveu muitos livros. Ele era um homem muito sábio, então ele escrevia bastante, né? Para deixar para a gente aí, as pessoas que viriam depois, no futuro, os seus pensamentos, os seus escritos, as suas descobertas, aquilo que Deus dava para ele de inteligência, de conhecimento, ele ia escrevendo. Então Salomão escreveu alguns livros e a gente aprende com ele que as palavras são muito importantes. Eu trouxe aqui para vocês verem algumas latinhas com boquinhas, para a gente ver o quanto é importante saber usar as palavras. Salomão disse isso, ele ensinou nos seus livros que era importante saber usar as palavras para poder ser uma pessoa bem-sucedida, se dar bem com todos os outros. Aqui eu vou mostrar para vocês uma boca que eu trouxe. Olha o tamanho desse bocão. Desse bocão aqui, eu quero ver se vão sair palavras que vão agradar as outras pessoas ou não. Vamos tirar aqui dessa latinha um saborzinho azedo. Será? Deixa eu tirar. Opa! Esse tá difícil de tirar. Consegui. O que é isso? Um limão. Como é que é o sabor do limão? Azedo. Bem isso. Então vamos colocar aqui na nossa língua o sabor azedo. E como é que é lidar com uma pessoa azeda? Uma pessoa que só sabe reclamar da vida o tempo todo, que só sabe xingar, que só sabe ficar de cara amarrada, que já acorda mal-humorado, que não tem palavras doces e agradáveis para dizer para ninguém que está em volta. Bem difícil, né, crianças? Então, a gente precisa saber usar as palavras com sabedoria. Se não estiver bem naquele dia, estiver mal-humorado, fica quietinho, não fala nada, para não ofender ninguém e não machucar ninguém. Vamos ver o que pode ter nessa latinha aqui. Pimenta! Quem aí gosta de pimenta? Eu gosto um pouquinho, mas não muito. Como é que é o nome do sabor da pimenta? Ardido, muito bem, a pimenta arde, queima a língua, queima a boca, né? Quem gosta aí de conversar com pessoas que só têm palavras apimentadas para dizer? Como são essas palavras apimentadas, tia Michele? Pessoas que falam palavrão o tempo todo, que só sabem falar besteira, que só pensam em bobagem, que não sabem conversar, levar nada a sério, só fazem piadas. Essas são as pessoas que têm palavras apimentadas. Por um pouco de tempo pode até ser engraçado, divertido, mas logo vai incomodar. Uma pessoa que só sabe fazer piada o tempo todo, tira sarro de todo mundo, faz bullying, fala palavrão, briga, xinga, isso vai acabar fazendo com que as pessoas se afastem. Então essa pessoa também não está usando as palavras com sabedoria, como dizia nosso rei Salomão. Vamos ver o próximo sabor? Que sabor é este? Vamos ver o que sai dessa boquinha. Um saleiro. Olha aqui, sabor salgado. O que vocês acham? Como é que é o nome do sabor do sal? Salgado, né? O próprio nome já diz. E o que vocês acham que o sal pode fazer com a nossa boca ou com as nossas palavras? A Bíblia diz que nós somos como o sal da terra. A gente que é servo de Cristo, nós devemos fazer as coisas corretas, as coisas certas, equilibradamente. As palavras devem ser equilibradas, nossas atitudes devem ser equilibradas, assim como o salzinho que a gente coloca na pipoca, na batata frita. Essas coisas sem sal não têm a menor graça, mas quando a gente coloca sal na medida, são muito boas, não é? Quem aí gosta de pipoca de batata frita? Creio que toda criança. Sem sal, esses alimentos não têm a menor graça, mas com sal na medida, são uma das melhores coisas para a gente comer, não é não, criançada? Porém, a Bíblia diz que
o sal da terra somos nós, para não deixar que as coisas piorem, não estraguem ainda mais, porque o sal, ele também conserva os alimentos, vocês sabiam disso? Então a gente é comparado com o sal, porque nós devemos equilibrar as conversas entre as pessoas, a gente deve ser moderado, apaziguar brigas, dar bom conselho. Então a pessoa que tem todas essas qualidades é como se fosse o sal. Faz com que o sabor da vida, o sabor das coisas fiquem melhores e não fiquem sem graça. Vamos ver aqui o próximo sabor. Nossa, o próximo sabor é um remédio. Quem aí gosta de tomar remédio? Remédio amargo, nenhuma criança gosta, ninguém gosta, né? E como seria então lidar com uma pessoa que só tem palavras amargas? Uma pessoa que não tem nada de agradável para dizer. Ah, amarga que nem jiló. Quem aí gosta de jiló? Quase ninguém. Criança, creio que nenhuma, né? Como seria uma pessoa que só tem palavras amargas? Ah, são aquelas pessoas pessimistas, aquelas pessoas que estão sempre aí torcendo para que as coisas deem errado, acha que nada vai dar certo, uma pessoa amarga, triste com a vida, desiludida e que não deixa ninguém também ficar animado. Essas são as pessoas que têm palavras amargas. Isso é bem desagradável. Vamos ver o outro sabor? Ah, eu não coloquei na nossa boquinha o sabor salgado e o sabor amargo. E caiu. Deixa lá. Então, o amargo é tão ruim que não vou nem colocar. Deixa lá no chão. E a gente vai ver agora o último sabor, que é o melhor de todos, o preferido de todas as crianças, com certeza. Vamos ver o que vai sair dessa boquinha. O sabor doce, um pirulito. O que as crianças mais gostam? De doces, com certeza. Quase todo mundo ama doce, né? Docinho de festa, bolo, sorvete, picolé, tudo que é doce é muito bom. Imagina então as palavras das pessoas doces. Pessoas que sabem usar palavras para elogiar, para animar, para dar bom conselho para as pessoas fazerem boas escolhas. Uma pessoa que consegue ser sempre gentil, educada. Essas são as palavras doces, tá? Então eu usei esse exemplo para vocês hoje dos sabores, para vocês verem como Salomão deixou ótimos conselhos pra gente. Apesar de ter cometido uns erros no final da vida, ele deixou tesouros para nós. Além do templo grande e maravilhoso que ele construiu para Deus, ele deixou o tesouro dos seus escritos, da sua sabedoria, dos seus conselhos. Ele deixou muitos conselhos escritos, inclusive o conselho de nós usarmos bem as palavras, usarmos bem a boca, falar só aquilo que vai edificar, ajudar e agradar aos outros. E não ser uma pessoa azeda ou amarga ou uma pessoa apimentada demais, né? Ser nem ardida, não ser aquela pessoa também que está sempre desagradando a todo mundo. Ser uma pessoa doce, agradável, feliz, que bota pra cima, ok? Se as pessoas não têm nada de bom para dizer, é melhor ficar, quietinho, calado. Gostaram? Apesar dos erros de Salomão, que fizeram seus filhos cometerem erros feios, horríveis aí pela frente também, ele deixou coisas boas para nós, tá bom? Nos próximos vídeos nós vamos ver o que é que esses próximos reis aí, dos 2 reinos agora, porque foi dividido o reino do povo de Deus, o que eles vão aprontar? O que eles vão fazer para melhorar ou piorar essa situação? Será que vai ter um final feliz? Vou continuar com essa história e no próximo vídeo a gente vai ver mais um pouco da história do povo de Deus e dos seus reis, ok? Beijo, crianças. Vamos orar, né? Orar para Deus dar sabedoria. Vamos lá? Querido Deus, nós queremos te agradecer por mais essa videoaula. Te pedimos que mais crianças sejam abençoadas e alcançadas com esses ensinamentos, que possam saber usar as palavras, que possam ser crianças que busquem sabedoria do Senhor, que leiam bastante, principalmente a Bíblia, porque a leitura faz a gente ficar mais inteligente, ter mais palavras bonitas e sábias e diferentes e cultas para falar. Quanto mais a gente lê, mais inteligente fica. Nossas crianças precisam crescer sabendo falar bem, sabendo orar bem, conversar com o Senhor, sabendo aconselhar bem os outros.
Que as nossas crianças sejam sábias como Salomão e que elas saibam ouvir os mais velhos, que elas saibam dar valor aos conselhos do vovô e da vovó, dos tios e tias, do pai e da mãe, dos professores e pastores, que eles saibam ouvir, assim como o Senhor pediu a Salomão que ele sempre ouvisse, assim como Davi pediu a seu filho Salomão que sempre ouvisse a voz de Deus, as leis de Deus. Salomão fez isso até um certo tempo, mas no fim da vida acabou estragando tudo isso. É o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças, e até o próximo vídeo.